plano da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas, se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Está no ar mais uma edição do Programa Original. Hoje é terça-feira, dia 20 de dezembro. Desde já agradeço a audiência e o carinho do pessoal de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e, claro, da cidade imperial, nossa querida Petrópolis. Está chovendo muito por aqui, está chovendo muito também em Minas Gerais. E vamos ter chuva aí até o fim do ano. Então, você que mora em área de risco, preste atenção. Se sentir alguma coisa estranha, siga as instruções da Defesa Civil, a Defesa Civil local e a Defesa Civil nacional também tem dado dicas, instruções, alertas. Fique ligado, porque o que a gente não precisa mais é de que pessoas, de que vidas se percam por conta de deslizamentos e de chuvas. Então, vamos começar o programa original de hoje falando de um assunto aqui de Petrópolis que está desagradando a muita gente. A Associação Petropolitana de Profissionais de Eventos e Entretenimento está formalizando ofício ao governo municipal, cobrando a participação de representantes do setor na discussão sobre a transferência da gestão do Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, todo mundo conhece, é o parque lá de Itaipava, essa remoção da Turispetro para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O tema vem sendo tratado em reuniões do Conselho Gestor do Espaço, mas até o momento a associação de classe que representa o setor não foi convidada para o debate. A próxima reunião do Conselho está marcada para hoje, terça-feira, dia 20, e tem na pauta a homologação do regimento interno e discussão de critérios para eventos no parque. O presidente da Associa Eventos, Rodrigo Paiva, critica a falta de transparência no debate sobre o tema. Abre aspas. Farão a discussão sobre critérios para a realização de eventos sem a participação do setor? Ele quer saber. O parque é um importante espaço da cidade que, tradicionalmente, com todo o amparo legal, é palco de alguns dos mais importantes eventos do nosso calendário. É inexplicável que o município faça este debate com representantes de empresas privadas e exclua da pauta os representantes da classe. O setor de eventos e entretenimento gera centenas de empregos na cidade e vem tentando se reinventar depois da pandemia e das tragédias. Seremos ignorados? Pergunta Rodrigo. Mantidos à parte da discussão? Quais os reais interesses que existem aí? Então, vou pedir à produção dar uma paradinha, colocar aquela foto que tem o Rodrigo e tem as pessoas que trabalham com o evento. Elas se reuniram e querem saber por que nós que organizamos eventos na cidade, tudo dentro da lei, fomos excluídos da pauta dessa reunião. A reunião é hoje. Então, fica aí a pergunta. Bem, agora nós vamos mudar de assunto, vamos para o tema estadual. O governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda, paga hoje, terça-feira, a segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais. Então, se você é servidor, preste atenção. Serão 429.310 funcionários ativos, inativos e pensionistas beneficiados. O valor líquido da folha é de R$ 881.125,07. A primeira parcela do abono natalino foi paga de maneira antecipada no dia 30 de junho. A segunda parte vem com os descontos previstos em lei, como o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Os contra-cheques estão disponíveis para consulta lá no portal do servidor, que é o servidor.rj.gov.br. E por falar em impostos, nós vamos entrar nesse assunto, mas lá em Três Rios. Vamos para Três Rios agora.
prazo para adesão ao programa de anistia fiscal da Prefeitura de Três Rios termina hoje, terça-feira. Fique ligado se você daí, tá? O prazo para adesão ao programa especial de regularização fiscal, o PERFI 2022, da Prefeitura de Três Rios. Então, é o seguinte, se você está com débito na Prefeitura aí, o programa oferece anistia total ou parcial de juros e multas, além de parcelamento de débitos a contribuintes inscritos na dívida ativa do município e segue até hoje, 20 de dezembro, ainda dá tempo. O benefício abrange débitos como IPTU e ISS, além de dívidas com a SAETRE anteriores a este ano, sobre os quais o programa concede descontos. As deduções chegam até 100% sobre juros e multas, como no caso de dívidas de contribuintes que optarem pelo pagamento à vista. Então, se você optar pelo pagamento à vista, aí sim você pode ganhar até 100% um desconto de juros e multas. Não da dívida, gente, dos juros e multa da dívida. Bem, nós vamos continuar em Três Rios, mas aí mudando de assunto, claro. O presidente da GECELMA, Júlio Talon, anunciou um investimento de R$500 milhão em Três Rios. A ampliação da unidade da empresa, que será instalada em uma área adicional de 40 mil metros quadrados, vai gerar 500 empregos na região. E na última sexta-feira, dia 16, Júlio esteve em reunião com o governador Cláudio Castro, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho. A cada 4 ou 6 anos, empresas aéreas do mundo inteiro encaminham as turbinas de seus aviões para revisão e reparo a um valor médio de $5 milhões por unidade. De acordo com Júlio Talon, 30% dos motores revisados pela GE no mundo são feitos nas unidades instaladas no estado do Rio de Janeiro, onde são realizadas cerca de 500 revisões por ano. O executivo acrescentou que 95% dos motores vêm de fora do país e o restante refere-se ao setor aéreo nacional. Bem, aí parabéns, né? Três Rios, desde que conseguiu essa unidade da GECELMA, ganhou muito, não foi pouco não. Nós vamos continuar falando do tema aéreo, mas agora a gente vai falar de um tema chato, que é a greve dos pilotos e comissários, né? Que causa cancelamento e atrasos em voos. A mobilização vai seguir durante os próximos dias até que aeronautas e empresas cheguem a um acordo, que está difícil, eles não estão se estendendo. Vamos conferir na reportagem de Natália Guimarães. Pilotos de avião e comissários mantêm greve dos aeronautas até que cheguem a um acordo com as empresas aéreas. A paralisação começou nesta segunda-feira, dia 19, e seguirá pelos próximos dias, das 6 às 8 da manhã, nos aeroportos localizados em Brasília, Belo Horizonte, Campinas, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. A greve, aprovada por pilotos e comissários de voo no dia 15 de dezembro, acontece porque alguns pleitos dos aeronautas não foram atendidos em negociações com as companhias aéreas. As reivindicações são reajuste real dos salários dos pilotos e comissários, definição dos horários de início das folgas e que elas não sejam alteradas. Os profissionais da aviação civil cobram ainda o cumprimento dos limites que já existem sobre o tempo em solo entre cada voo. De acordo com o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Henrique Áquila, os tripulantes têm um pedido justo e razoável de salário e valorização de descansos e folgas. Ele defende a necessidade de as paralisações dos aeronautas continuarem nos próximos dias. Hoje foi o primeiro dia, ele tem que continuar, esse é só o primeiro de muitos, até que a gente encontre uma solução. A hora é agora, o momento é esse, e isso precisa ser feito. Tem que ter um basta. As empresas elas precisam alterar a sua forma de tratar os seus tripulantes. Não adianta só voarmos cada vez mais e mais e mais, se não houver segurança no que está sendo feito. Em nota, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, Infraero, afirma que está monitorando o movimento nos seus terminais e, caso necessário, adotará as medidas congestionais previstas no Plano de Segurança Aeroportuário. A empresa orienta que os passageiros procurem informações sobre seus voos antes de se dirigirem aos aeroportos. Até às 11 horas de hoje, foram registrados 38 atrasos e 5 cancelamentos de voos no aeroporto de Congonhas e 13 atrasos e 6 cancelamentos no aeroporto Santos Dumont, entre partidas e chegadas. Bem, infelizmente, quem tem voo marcado aí para viajar Natal, festas de fim de ano, vai ficar complicadíssimo, né? Mas a gente entende o direito dos aeronautas, como todas as categorias têm direito em protestar
impedir aumento, impedir melhores condições de trabalho, faz parte. Bem, agora nós vamos falar de solidariedade. Olha que coisa boa, solidariedade. Nós vamos falar da campanha do Banco de Sangue Santa Teresa com o programa Voz da Cidade. Ney Carvalho sensibilizou, montou essa campanha, começou dia 10 de dezembro. Tem pedido no programa dele, eu tenho lembrado aqui, porque se você for lá doar sangue, você pode salvar até 4 vidas, você não sabe de quem. Isso que é o mais importante, que você está ajudando ao próximo e sem saber que você está ajudando, aí realmente fica uma doação de vida, gente. Então, lembrando que não precisa estar em jejum, não deve estar em jejum, basta evitar álcool, ter uma noite bem dormida, no caso, se você for pela manhã. E quem trabalha, ganha até o dia. Prova que doou sangue, a empresa é obrigada a liberar, isso é lei. Então, não se preocupe. Ah, mas eu tenho que trabalhar, não tem tempo. Final de semana não tem tempo porque é família e tal. Sempre arruma um jeitinho quando a gente quer ajudar o próximo. Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não posso doar, que eu tive a doença tal e tal. Mas você conhece alguém, tem alguém na família que possa doar. Se você está vendo essa campanha no programa Voz da Cidade, aqui no meu, fala, olha, fulano, eu tive, por exemplo, hepatite e tal, eu não posso doar, mas você pode. Vamos lá, vamos dar uma força, porque uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas. A gente sabe, fim de ano, infelizmente, acontecem muitos acidentes, as pessoas chegam nos hospitais, precisam de sangue urgentemente, sem contar aquelas pessoas que já fazem tratamento, tem aquelas doenças crônicas que precisam de transfusão. Então, por favor, uma vezinha que seja, né? Homem pode doar 4 vezes por ano e mulher 3. Mas se você não quer doar o ano inteiro, uma vezinha você já vai sentir, poxa, ajudei a salvar vidas. Gente, isso é tão bom. Eu sou doadora há muitos anos. Olha, quando a gente levanta daquela cadeira, quando a gente acaba a doação, é uma sensação tão gostosa, você não tem ideia. É uma felicidade inexplicável. Você tem que passar por isso. E vou logo dizendo, não dói. Ah, Beth, tem incômodo? Tem incômodo, meio chatinho. Mas não é dor. É só o psicológico, né? Porque a gente pensa, ah, tá saindo sangue pela agulha. Então, a gente cria uma dor que não existe. Então, por favor, vá lá doar, faça a sua parte, porque é muito importante mesmo, tá bom? Bem, agora nós vamos falar de saúde, claro, vou falar da Oralci, que é a clínica mais indicada no país inteiro para implantes dentários. E a gente sabe que o implante não é só um dente em nenhum lugar, né? A gente sabe muito bem que implante é quando você tem seus dentes fixos, você volta a sorrir, você volta a comer o que você quiser, você tem liberdade para viver. Vamos ouvir o depoimento da Ivani? Quando meu pai mandou arrancar meus dentes, eu tinha 15 anos. E sempre eu falava, era meu sonho colocar meus dentes. Não conversava com as minhas amigas, eu tinha vergonha. Eu chegava a chorar mesmo, de tristeza. Um rapaz mesmo olhou em mim e tirou sarro em mim, né? Falando que eu tinha dentadura perto de todo mundo. Eu não conseguia comer perto dos outros, porque eu tinha vergonha que saía. O dia que eu coloquei meus dentes, eu chorei de felicidade, de alegria. Comer pipoca, torresminho, que eu amo, gosto. E hoje eu posso comer tudo isso na maior felicidade. Hoje eu sou uma mulher feliz, graças a Deus, que eu consegui. Essa como a dona Ivani. Em Petrópolis tem Oral sim, claro que tem. São muitas unidades em todo o país. Em Petrópolis fica na Rua Coronel Veiga, 298, loja 11. O telefone é facinho para você marcar uma avaliação sem compromisso. É o 3302-2575. Oral sim, você pode sim realizar seu sonho. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo. Tem outras notícias. Nós vamos falar também de um tema de saúde que é muito importante para os pais responsáveis, principalmente para as mães. Vamos falar quando a criança tem febre, o que pode ser, como pode tratar, a atenção que tem que ter. Vamos falar sobre esse assunto. Eu, como mãe, acho de uma relevância enorme. E tem outras notícias também. E ainda hoje eu recebo aqui Fafá Badia, que é o coordenador do Procon Petrópolis, e nós vamos falar de quê, gente? Vamos falar de compras de Natal, quais são seus direitos, troca, porque a última semana, né, hoje dia 20, o pessoal recebeu um 13º, começa a entrar um dinheirinho para as compras, e aquele pessoal que vai deixando para a última hora para ver se tem promoção, porque não está sem tempo mesmo, o dinheiro está chegando agora, então nós vamos falar de compras de Natal. Ainda hoje aqui no programa original. Volto já.
A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Dezembro chegou, tem Copa do Mundo, Natal e Ano Novo. E a Feirinha de Itaipava traz uma novidade para seus visitantes. De 8 a 31 de dezembro, a feirinha estará aberta todos os dias, das 10 da manhã às 7 da noite. Faça suas compras com tranquilidade, sem a correria típica das festas de final de ano. Feirinha de Itaipava, segurança, variedade, estacionamento grátis e muito mais. Venha conferir. Rodovia BR-040, quilômetro 63, em Itaipava. Esse brinde aqui é pra volta do seu sorriso. Chega de sofrer sem dente, meu povo. Bora fazer aquele implante dentário na Oral Sim, a número 1 do Brasil. É, moleque, saúde! Continuamos ao vivo nesta terça-feira, 20 de dezembro. Agora vamos falar de coisas boas, pelo menos na minha visão, coisas boas, porque nós vamos falar de vagas de trabalho. Quantas pessoas precisam de emprego nesse país, gente? Nesse estado, nessa cidade? A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com oferta de 2.622 vagas de emprego para a população fluminense. Então, não é num lugar só não, todo o estado. As oportunidades foram captadas pelo Cine, Sistema Nacional de Emprego, e pelo aplicativo Mais Trabalho RJ em todo o estado do Rio de Janeiro. Em ambos os casos, os respectivos sistemas realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. O aplicativo Mais Trabalho RJ está oferecendo 1.772 vagas em diferentes municípios do Rio de Janeiro. Então, fique ligado que eu vou falar alguns municípios. Somente na capital são 1.571 oportunidades. Em Volta Redonda, há 90 oportunidades. Em Cabo Frio, 31 e 18 em Barra Mansa. Entre os setores que mais oferecem chances de emprego através do aplicativo, destaque são alimentação, bares e restaurantes, serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Além disso, a ferramenta digital disponibiliza 121 cursos gratuitos. Olha que importante, gratuito, gente. De fácil acesso para aqueles que desejem melhorar seu currículo para disputar a sonhada vaga de emprego, começar 2023 trabalhando. Já pelo Cine, há 850 oportunidades para as regiões metropolitana, Médio Paraíba, região serrana do estado do Rio também. Na metropolitana, o maior número de vagas, há 718 chances, entre as quais 151 são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Para esse público, destacam-se 50 posições para atendente de balcão, para atuação no centro do Rio, com salários de até R$ 2.400. Muito bom. E eu falei que a gente ia falar de coisas boas. Vou continuar, sim, falando de vagas de emprego, mas agora específica para Teresópolis. Se você mora aí, mora perto, ou até outro município, se interessar. Até esta sexta-feira, agora, dia 23, antevéspera de Natal, o programa Emprega Terê oferece 97 vagas de emprego para quem quer ingressar no mercado de trabalho. São 50 vagas para trabalhadores com experiência, 35 vagas para candidatos sem experiência, 11 oportunidades para pessoas com deficiência e uma vaga de estágio. O atendimento presencial é realizado sempre de segunda a sexta-feira no Cine Teresópolis, no primeiro piso da Prefeitura, que fica na Avenida Feliciano Sodré, 675, da Várzea, de 9 da manhã às 5 da tarde. E na Casa do Trabalhador também, que você já conhece, Rua Luiz de Nogueira Júnior, 100, no bairro de São Pedro, de 9 da manhã ao meio-dia, e depois, naquele horário de almoço, retorna de 1 às 6 da tarde. Os interessados devem ter em mãos RG, CPF, número do PIS. Se não houver, o cadastro é gerado na hora.
E a carteira de trabalho, se você não tiver, é possível solicitar pelo portal Emprega Terê. São cadastradas experiências anteriores, qualificação profissional e áreas de interesse. Todos os serviços do Cine Teresópolis, tais como cadastro de currículo, acesso à carteira de trabalho e seguro-desemprego, podem ser acessados no portal do trabalhador, que é o teresópolis.rj.gov.br. E ontem nós falamos aqui das vagas de emprego em Petrópolis também. Demos todas as informações, está valendo, porque as vagas normalmente valem para uma semana. Então, se você está procurando emprego, não perca essa chance para começar em 2023 com o pé direito, trabalhando, porque é muito bom, né? A gente ter o dinheirinho ali, que seja pouco ou muito, nosso ganha-pão, isso é muito importante. Tinha a produção aqui para me dar o jornal, que agora eu vou falar do jornal que já caiu na graça, na alegria. O pessoal gosta mesmo, já teve gente me parando na rua, Beth, você fala do Correio Petropolitano? Eu corro para a banca de jornal, porque o pessoal gosta mesmo. Obrigada, Guilherme. O pessoal gosta mesmo. Eu gosto de televisão por isso, né? Aqui a gente tem uma mágica. Parece uma mão abençoada e te entrega o jornal. Eu amo isso. Então, o Correio Petropolitano, o jornal que já caiu na graça. A produção tem a capa? Isso! Já caiu aí na graça do povo petropolitano e da região, porque, por mais que a gente tenha online, tem online também, claro, que é tudo chique do último. Só que eu, por exemplo, eu gosto de folhear. De manhã cedinho, ainda mais fim de semana que a gente tem tempo, né? Pegar o jornal, sentir esse cheirinho, ainda mais isso aqui que é um papel bom. Vou ler só as manchetes hoje, que o nosso tempo está corrido, não dá nem para matéria. Cotação de Freixo despenca, sobrou indicação para a presidência da Funarte, aí no Nacional, com Magnavita. Lei do aço impacta todo o sul do estado. Vitória no TJRJ poderá gerar 4.000 postos de trabalho com atração de novas empresas. Isso é bom. Governo do Rio divulga calendário do IPVA 2023, fique ligado, porque aí a gente já começa janeiro tomando um soco no estômago, porque vem alto esse IPVA. Setor de eventos é excluído da gestão do Parque de Itaipava, nós falamos aqui já no programa. STF julga emenda de relator algo inconstitucional. Goteiras fecham Palácio Cristal. O Palácio Cristal ficará fechado por 2 dias esta semana devido à previsão de chuva forte. As goteiras que surgiram no telhado ainda não foram consertadas. Meu abraço lá às artesãs do Palácio Cristal. Bem, Mendes tira a Bolsa Família do teto de gastos. Sérgio Cabral recebe alvará de soltura pela Justiça e por aí vai. Tem muita informação, muita notícia. Notícia nacional, estadual e também notícia local, claro, notícias aqui de Petrópolis. Muito obrigada. É isso, gente. Com o Correio Petropolitano você fica muito bem informado, só custa R$2 nas bancas, ou online se você preferir. Bem, agora vamos falar de um assunto seríssimo. Tudo que trata de criança é muito sério, a gente tem que ter muito cuidado, uma atenção maior. Você sabe por que temos febre? E quando é numa criança? Que às vezes a criança nem sabe o que é febre. Está até brincando e só depois que a febre aperta que ela começa a ficar moedinha. O que fazer? A doutora Larissa Rezende Mauro, ela é pediatra, ela vai explicar o que é a febre e o que nós devemos fazer, porque realmente é uma situação que a gente fica muito assustado, né? Ainda mais pai e mãe de primeira viagem. Vamos conferir. Antes de mais nada, precisamos entender um conceito importante. O que é febre? A febre é um aumento da temperatura do corpo causado por uma infecção ou uma inflamação. Você já deve ter visto alguma mãe ou pai tocarem a testa ou o pescoço do filho para saber se ele está com febre. Geralmente, eles acertam de primeira, porque são as pessoas que melhor conhecem a criança. Mas para o médico é importante saber qual é o valor dessa temperatura. Por isso, se seu filho tiver febre, a primeira coisa a fazer é medir a temperatura. Chamamos de febre quando a temperatura está acima de 37,8 graus centígrados. Então, se você medir a temperatura e o valor for maior do que 37,8, sim, isto é febre. Se for menor que esse valor, às vezes chamamos de estado subfebril. Atenção especial para o tipo de termômetro que você está usando. Os termômetros de testa e o de orelha, eles são muito úteis porque são práticos de usar. Mas se você está na dúvida, o melhor a fazer é usar o termômetro axilar, aquele que colocamos debaixo do braço. Ele dá uma temperatura mais confiável.
Você sabe por que temos febre? O corpo humano tem um centro de controle da temperatura, que faz com que a nossa temperatura fique relativamente estável ao longo do dia, com pequenas variações. Se está muito quente, nós naturalmente colocamos roupas mais leves, ligamos o ventilador ou o ar-condicionado e começamos a suar. Isso faz com que o nosso corpo perca calor. Se está frio, fazemos o contrário. Colocamos roupas mais quentes, ligamos o aquecedor e o corpo começa a tremer. Tudo isso para tentar manter a temperatura do corpo estável. Na febre, o que está desregulado é esse centro de controle da temperatura. É ele que dá a ordem para o seu corpo produzir calor. E mesmo já estando quente, ele continua tentando se aquecer cada vez mais. É por isso que seu filho pode começar a tremer, ficar com as mãos geladas e até com os lábios arroxeados. Na verdade, ele está tendo uma sensação de frio. O aumento da temperatura é um mecanismo de defesa do corpo, que libera substâncias para combater o vírus ou a bactéria que estão causando a doença. Se seu filho está com febre, você deve prestar atenção em 2 aspectos. Primeiro, se isso pode ser grave, você deve procurar o pronto-socorro. E segundo, da onde está vindo a febre. Você deve procurar o médico quando, além da febre, a criança apresentar algum outro sinal de gravidade, que na medicina chamamos de sinais de alerta. O primeiro deles é se estamos falando de um bebê de menos de 3 meses. Bebês de menos de 3 meses sempre precisam ser avaliados por um médico. Portanto, se seu filho está com uma temperatura maior do que 37,8 e tem menos de 3 meses, você precisa ligar para o pediatra ou procurar o pronto-socorro. É normal a criança ficar caidinha, meio molenga quando a febre vem, mas depois que o antitérmico baixar a temperatura, a animação tem que voltar. Se isso não acontecer, você precisa procurar um médico. Se seu filho estiver se queixando de dor de cabeça intensa e vomitando junto com a febre, você precisa procurar um pronto-socorro. Se junto com a febre aparecerem manchas no corpo, isso pode ser um sinal de gravidade. Na maior parte das vezes, essas manchas são causadas por doenças benignas, virais. Porém, é difícil diferenciar o tipo de mancha grave do tipo de mancha do bem. Por isso, se aparecerem manchas no corpo, você vai precisar de um médico. Outros sinais de alerta importantes são falta de ar, dificuldade de ingerir líquidos com diminuição do xixi, sonolência persistente e confusão mental e febre que permanece intensa por mais de 48 horas sem saber de onde vem. Se um desses sinais aparecer, você deve procurar o pronto-socorro. Só quero esclarecer que a febre alta não é um sinal de alerta. Algumas doenças virais benignas podem causar temperaturas muito elevadas de 39, 39,5 graus até 40 graus. E isso não necessariamente implica em gravidade. Outra coisa que preocupa muitos pais é a convulsão febril. Se não tiver nenhum outro sinal de alerta, a convulsão febril é um evento benigno, sem nenhuma consequência para o futuro da criança. Além disso, não é qualquer criança que tem convulsão febril. Ela geralmente acontece em famílias que têm histórico dessa convulsão, ou seja, que tem uma predisposição genética. Se isso acontecer, fique calmo e procure um pronto-socorro. Então vamos lá. Se a febre aparecer, observe seu filho com atenção, dê um antitérmico para baixar a temperatura e ofereça bastante líquido. Fique atento aos sintomas que podem surgir: dor de garganta, diarreia, tosse com catarro, dor ao urinar. Eles podem indicar de onde a febre está vindo, mas nas primeiras 48 horas, pode ser que nem o médico consiga ainda dizer de onde a febre vem. Então, se seu filho estiver ativo e sem nenhum dos sinais de alerta que conversamos, é até melhor você esperar um pouco. Lembre-se que quando levamos a criança ao pronto-socorro, nós estamos a expondo ao risco de outras infecções. Então, medique, observe com atenção e aguarde. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar, porque você informado ajuda seu médico a chegar ao melhor diagnóstico e tratamento. Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você.
um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Dezembro chegou, tem Copa do Mundo, Natal e Ano Novo. E a Feirinha de Itaipava traz uma novidade para seus visitantes. De 8 a 31 de dezembro, a feirinha estará aberta todos os dias, das 10 da manhã às 7 da noite. Faça suas compras com tranquilidade, sem a correria típica das festas de final de ano. Feirinha de Itaipava, segurança, variedade, estacionamento grátis e muito mais. Venha conferir. Rodovia BR-040, quilômetro 63, em Itaipava. Continuamos ao vivo nesta terça-feira, chuvosa em Petrópolis, aquele climinha, né? Época de Natal chove mesmo. E agora nós vamos falar de um assunto que interessa a todos, compras de Natal. Não importa se vai comprar muito, pouco, mais ou menos, todo mundo vai fazer uma comprinha, então vamos saber nossos direitos e deveres também, né? Existem dois lados. Eu recebo aqui Fafá Badia, que é coordenador do Procon Petrópolis. Muito obrigada, tá, Fafá, pela disponibilidade. Sempre que a gente chama, você vem à disposição da população e principalmente dos consumidores. Boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. E sempre que você precisar, eu estou aqui. E para esclarecer o consumidor, porque é uma época, por mais que a gente fale todos os anos, a gente continua vendo os mesmos problemas, as mesmas aflições, tanto de consumidor como do próprio fornecedor, que tem sofrido muito também com esse esvaziamento econômico do país em geral. E a gente está sempre à disposição e buscando pelo menos minimizar e equilibrar essa relação de consumo aí. Essa época de Natal tem aquelas coisinhas conhecidas, né? A gente sabe que troca é um problema, tem melhorado bastante, mas ainda continua sendo um problema. A questão do pagar com cartão, aí tem gente que fala, olha, cartão é um preço, débito é outro, Pix é outro, e aí dinheiro e à vista, é confusão. Muita gente entende que Pix é dinheiro porque 10 segundos entra na conta. Mas, mesmo assim, um ou outro estabelecimento ainda não faz o desconto no Pix, enfim. Então, vamos falar sobre esses detalhes, porque hoje está entrando 13º. Então, vamos ver se o pessoal anima e sai as compras, porque o comércio está precisando, né? Seja no comércio físico ou seja no comércio eletrônico, há uma injeção muito grande, muito significativa de dinheiro na economia. A gente começa já a perceber, e o Procon ele sempre tem esse aumento de demanda, alguns dias antes, inclusive, dessas épocas festivas. Por quê? Hoje, como você faz muita compra eletrônica, tem muita gente que já está aflita, porque aquele brinquedo, aquele produto que comprou via internet há um mês atrás, ela acompanha no sistema de rastreamento e ele não está nem perto de chegar em Petrópolis. Ou seja, Papai Noel está perdido por aí. Então a gente já começa a receber ligações de como que pode se agir, de como que pode ser feita essa reclamação, em face de quem pode ser feita a reclamação. Então a gente já alerta aqueles que não compraram pela internet que não façam, porque dependendo do site já não vai entregar, mesmo que prometa, não vai conseguir entregar não antes. Não vai, hoje é dia 20 já. Pois é, antes do dia 24, e é uma data específica, em que você vai causar uma frustração àquele que vai ser presenteado, principalmente as crianças. Criança, é falar isso. Muito grande. Então, eu até aconselho a prestigiar o nosso comércio, o comércio físico, que, como eu te falei, vem sofrendo por uma série de fatores e vem sendo esvaziado ao longo dos anos, em razão desse aumento do comércio eletrônico. Então, eu acho legal que se prestigie o nosso lojista daqui e sempre lembrando, como você falou, dessa parte de trocas, da política, que tem que ser uma política baseada na boa-fé, na boa informação ao consumidor,
E o consumidor também tem deveres em saber que determinados produtos não são obrigatoriamente trocados, a não ser que haja um defeito. Tem que saber que ele tem o direito de, no caso de um produto considerado essencial, como uma geladeira, um fogão, hoje até um celular, ele tem um prazo diferenciado e mais curtinho de troca ou até de devolução do valor. Enfim, as pessoas sabendo disso, e tem havido uma conscientização maior. Eu, quando estive no PROCON em 2015, era aquela política do não gostou, procura os teus direitos, entendeu? Por parte do fornecedor. Disso. Hoje já é uma relação um pouquinho mais evoluída. O fornecedor sabe que precisa fidelizar o cliente, sabe que está perdendo para o comércio eletrônico, e ele trata o cliente, eu acho, com um pouco mais de respeito hoje. E é inteligente até da parte dele. E o consumidor, por sua vez, graças ao trabalho dos PROCONs, do trabalho de vocês, tantas vezes eu venho aqui para falar sobre a mesma coisa, né, com algumas nuances diferentes, mas você insiste nisso porque é para conscientizar. Então as pessoas hoje já sabem o que a Beth falou, o que o Fafá falou, o que o PROCON diz, e já vão munidos dessas informações junto ao comércio da cidade. Isso é muito legal. Você já explicou isso aqui, mas para quem não assistiu da outra vez, sobre a questão da troca, como você acabou de falar, nem tudo é obrigatório, mas assim, por exemplo, foi o que você falou, é bom senso do lojista. Se ele quer fidelizar o cliente não comprou lá, ele ganhou um presente lá, mas quando ele vai trocar, ele vê outras coisas, ele pode gostar, e aí se ele sai satisfeito com a troca, ele pode se tornar um cliente. Então tem coisas que não são obrigatórias, mas que convém, né? A lojista fazer a troca. Por exemplo, eu ganhei uma blusa, aí tá um tamanho maior ou menor. Por tamanho é obrigatório trocar, né? É obrigatório porque a gente cai naquele caso de que está inadequado, ou seja, não se adequou, não serve. Mas se não for por tamanho, só porque eu não gostei. Normalmente as lojas trocam, pelo menos comigo eu nunca tive problema, as pessoas trocam. Quando tem diferença, a gente paga um pouquinho a mais, a loja até ganha um pouquinho a mais. E quando é para menos, eles não costumam devolver. Tem loja que dá um créditozinho, tem loja que fala, você não quer levar outra coisa inteira. Então, assim, é mais uma questão de negociação, essa parte da troca, né? Negociação e por parte do fornecedor de informação adequada. O Código de Defesa do Consumidor, ele basicamente ele foi construído em cima de princípios. E esse é um dos princípios basilares, a informação e a boa-fé na relação de consumo. Quando eu falo informação, é que mesmo esses produtos que não são passíveis de troca, como aquela blusa que eu não gostei, a minha filha não gostou porque é amarela, ela queria uma verde. Em tese, não seria obrigatoriedade do fornecedor, do comerciante, em fazer aquela troca. Mas já que ele faz, ele tem que fazer de forma bem clara. Ele tem que colocar aquela política dele afixada num local de visibilidade boa na loja, em letras garrafais, dizendo, trocaremos, mas não trocaremos por um produto inferior e devolveremos o dinheiro, ou trocaremos por um produto superior, sem custo para o consumidor. Isso tem que estar bem claro. Se ele não troca, não precisa colocar nada, porque a gente sabe que a lei, isso é uma regra, não é uma exceção. Então, ele simplesmente não coloca nada. Mas se for fazer essa troca, ele tem que colocar de que maneira vai ser feita aquela troca, até porque isso serve para o consumidor, o comprador, avaliar se vale a pena comprar naquela loja ou não. Porque se ele falar, ele vai trocar, mas como se ele estivesse me quebrando um galho. Não é assim. Ele tem que trocar sob condições que fiquem bem acessíveis e visíveis e informativamente adequadas ao consumidor. A gente tem visto isso sim. As pessoas confundem também muito, Beth, a questão da troca em ambiente físico com o ambiente virtual. No ambiente virtual, sim, ainda que você tenha comprado uma blusa vermelha e a sua filha não gostou, que é uma azul, você tem direito à troca, porque você não pôde ver, você não pôde manusear, você comprou na rede. Então, se você comprou na rede, você tem os 7 dias de arrependimento.
Na loja física, É porque não. as fotos são diferentes. Exatamente, ou o tamanho. Eles põem opções de cores, aí tem a paleta com 10 cores, mas quando você vai escolher, só tem 2 para entrega. Então, às vezes, você não percebe. Você clica, eu quero vermelho. Clica na vermelha, chega a preta. Isso. Mas não, eu não cliquei não, mas lá na letra pequenininha está escrito só tinha 2 cores. Não, e você não pode manusear. Não Às é. vezes a textura daquele tecido, você acha que é um negócio, né? É Verdade. como os alimentos, né? A gente recebe reclamações, o McDonald's, por exemplo, põe lá num estúdio, fotografa aquele cheeseburger lindo, brilhando, saindo aquele... Aí vem aquilo sai até minguadinho, fumaça. todo seco. Exatamente. Então, o espírito do legislador foi esse. Como você não teve a oportunidade de sentir aquele material, muitas vezes a fotografia engana. Então, quando chega nas tuas mãos, você tem o direito de se arrepender. Não era isso que eu queria. Já no ambiente físico, não. Você manuseou, você olhou, muita atenção, foi bom lembrar disso. Essa questão de manusear, principalmente brinquedos, você tem que olhar para ver se aquele brinquedo tem o selinho do Inmetro. Porque senão fica soltando aquelas pecinhas. Se a idade está adequada ao seu filho, você compra um brinquedo com pecinhas muito pequenas. Então, para isso tudo foi pensado, isso tudo foi estudado, entendeu? E foi feita esse tipo de normatização visando proteger ambas as partes, o fornecedor e o consumidor. Você falou do manusear, eu vou até abrir um parênteses aqui. Eu fui acho que foi anteontem, não sei. Eu fui na padaria ali em Bom Sucesso, esqueci o nome, não vou fazer uma propaganda não. Não anuncia comigo, enfim, a padaria em Bom Sucesso, eu acho que só tem aquela. Parei ali para lanchar. Aí tinha uma foto de um egg burger. Uma foto do sanduíche lá que eu pedi, eu acho que era um egg burger. E na foto, tava simplesinho, sabe? Normal, não tava, parece uma delícia, nem parece ruim. Tava uma foto de um sanduíche. Aí eu pedi. Eis que a surpresa foi positiva. Gente, veio um sanduíche assim, desse tamanho. Eu falei, gente, não foi isso que eu pedi. A menina, não é esse. Aí eu falei, mas é o mesmo preço daquele? Tá na foto? Porque veio assim, o dobro de tamanho e bonito, sabe? Nunca tinha acontecido. Sempre veio pior. Tá de parabéns aí o pessoal, pelo menos quem preparou. Não sei se é regra ou se, sei lá, aqueles dias erraram, me deram sanduíche, mas não entendi. Mas, assim, foi bem interessante, porque a gente sempre, quando vê a foto é maravilha e vem aquilo minguadinho, né? Aí você falou, eu nem consegui comer todo. Eles devem ter utilizado, porque você tem, né, um banco de fotos, então utilizaram uma foto padrão, que não era nem deles, só que o produto deles é até melhor. Geralmente acontece o contrário, é a decepção. Foi diferente, por isso que eu lembrei quando você falou da foto. Mas voltando aqui, você, com essa experiência toda que você tem de PROCON, de estar aí na rua todos os dias, o que você acha assim, que as pessoas vão sentir de diferente nesse Natal? Porque a gente está com um Natal diferente, a gente está vindo de 2 pandemias, está vindo de 2 tragédias em Petrópolis e também de um ano de eleição Copa do Mundo. Então, assim, tudo atípico. O que você acha assim, que vai pegar mais em termos de reclamação PROCON, com essa experiência que você tem? Historicamente, de 5 anos para cá, a demanda aumenta muito em relação à entrega, ao frete. Sim. Isso já, eu digo 5 anos para cá, com um aumento muito grande durante a pandemia. Você acompanhou o nosso drama aí, né, perante Correios, perante transportadoras, em relação até produtos de bens essenciais, que eram remédios. Tivemos que solicitar para até força policial para entrar num centro de distribuição para resgatar remédio para consumidor. Enfim, eles se adequaram, sempre fomos muito bem atendidos, mas se adequaram. Mas o comércio eletrônico cresceu muito. E com o crescimento do comércio eletrônico, os problemas que esse tipo de comércio traz, que são as fraudes, são os sites falsos, os pagamentos indevidos, a questão até de sequestro relâmpago, que a pessoa pega o teu cartão e utiliza ele, cartões que não são, e a gente tem até uma novidade nesse sentido, porque após uma... eu tenho uma pergunta de cartão para te fazer. Após uma negociação se é a mesma coisa que você vai falar. E entendimentos com o Itaú, com o Banco Itaú, você lembra que se você muda o teu perfil de compra, e principalmente numa época como essa, você vai utilizar mais o teu cartão de crédito. Isso. Você às vezes passava por constrangimentos no comércio. Porque dá bloqueado, tem que ligar. Está bloqueado para o teu bem, entre para aspas. sua segurança. Então agora o Itaú, ele, em parceria com os PROCONs e até tendo em vista a grande demanda, o grande acúmulo de
ações judiciais visando a reparação por fatos como esse, ele estabeleceu criou um produto dentro do teu aplicativo em que você avisa que você vai modificar o teu, daqui a 24 horas você vai modificar o teu padrão de consumo. Isso. Então, não existe mais isso, teu cartão está desbloqueado. Se acontecer uma fraude, risco do banco, falta de segurança, eles vão ter que te ressarcir. Mas isso é um sinal dos tempos. Então, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, a gente vai ter muita reclamação, o perfil mudou muito, então a gente vai ter uma reclamação em relação ao comércio eletrônico, principalmente a questão das entregas. O perfil do comprador, essa época você tem milhares de informações, né? Principalmente por parte da imprensa. Aumentou 4%, vai aumentar 2,5%, eu não sei nem como é que eles chegam a esses números. Então eu gosto de ter essa percepção pelo que a gente observa no próprio centro histórico. Sim. Não estou falando do comércio eletrônico. Houve uma queda. A gente passa realmente na rua e aí eu não acredito isso nem a questões de climáticas. Lógico que isso afetou muito cidades como Petrópolis, que sofrem mais nessa época, mas eu acredito que principalmente em relação ao poder aquisitivo, que caiu muito. Caiu muito com 2 anos de pandemia. Semana passada a gente estava aqui falando sobre material escolar. Os pais estão desesperados, saber como é que vão adquirir o material e o presente de Natal. O 13º está sendo utilizado, 80% dos casos vai ser utilizado ou para pagar dívida, ou parte de dívidas, entendeu? E aí vai aquela dica para você trocar a tua dívida por uma dívida mais barata, tentar fazer uma portabilidade, ou mesmo não pagar, entendeu? Se for em relação à instituição financeira, deixar que eles tomem a iniciativa de te cobrar para você conseguir negociar em situações mais civilizadas, entendeu? Então as pessoas estão gastando o 13º nisso, estão gastando na própria subsistência, entendeu? Comprar a ceia de Natal, então está muito complicado. A gente acredita que a gente vai dar a volta por cima, o Brasil como um todo, mas nesse aspecto eu acho que o consumidor está muito apertado. A gente não vai ter um aumento muito grande nessa quantidade nessa dinâmica do comércio. E vamos ver como é que vai ser 2023. Vocês fizeram a pesquisa, né? Inclusive lápis preto, 300% de diferença. A diferença é muito grande. Eu falei aqui dessa pesquisa que vocês fizeram. Muito grande. No Natal não dá para fazer isso, mas em relação ao material escolar, aquela dica que a gente sempre dá e que tem aumentado é das compras coletivas. Compras coletivas que eu digo é você, mais 2 mães, 3 mães que se conheçam para comprar via internet o lápis de cor. A gente observa isso, a gente fez essa simulação no Procon e tem sites da Calunga, da Caçula, em que você compra um estojo de lápis de cor por R$20. Se você comprar a partir de 3, ele cai para 15. Então, são coisas que no final, lá na frente, vão fazer diferença. Mas aí é ruim para o comércio local, né? É ruim para o comércio local. A gente tem esse problema. A gente tem esse problema de saber como administrar essa evolução que é inevitável. Eu estou muito preocupada com o comércio local, é um outro assunto, não tem nada a ver com esse assunto aqui, mas eu de verdade estou muito preocupada com o comércio local, os aluguéis são caríssimos, os empresários estão sofrendo, é bem complicado, mas isso é um outro assunto, uma outra pessoa que... Esse custo é muito alto. Petrópolis, especialmente, é muito alto, tem que ser discutido. Cada comércio que fecha, cai a arrecadação para a prefeitura, desemprego. Não, e a gente tem que lembrar... Tudo. A gente tem que lembrar, saindo um pouco, mas isso afeta também o consumo, que o locador, ele exerce um papel fundamental na sociedade. A Constituição Federal, inclusive, aí estou falando como advogado, ela classifica a relação de locação como algo que tem que atender à sociedade, a função social. Por isso que se fala que o contrato tem uma função social. Função social não é só remunerar o locador ou, se for muito barato, facilitar a vida do locatário. É justamente você manter aquele espaço ocupado, você gerar empregos e gerar os empregos indiretos que em volta daquele imóvel também vão surgir. E facilitar a vida do próprio administrador municipal, porque ele vai ter mais impostos entrando. Então, eu acho que sim, eu acho que, como advogado, eu acho que tinha que ter uma discussão em torno disso, saber até onde a prefeitura pode ir, até onde o Estado pode ir, até onde a União pode ir, para evitar ao máximo que nós tenhamos fenômenos como temos em Petrópolis,
10, 15 lojas numa rua fechada. Muitas vezes fechadas porque o locador se recusa a alocar, o que em tese, constitucionalmente, é direito dele, mas se a gente for avançar essa discussão, passa a ser um direito meio mitigado em relação ao todo. É verdade. Bem, hoje, dia 20, as pessoas, quem tiver que comprar, vai comprar aí até sexta-feira. E, claro, tem aquelas compras de emergência, quando a gente está cozinhando, no sábado, vai véspera de Natal. Ah, faltou isso, faltou aquilo. A gente sabe que tem aquela movimentação de finalzinho. Mas, assim, acredito eu que presente mesmo até sexta-feira as pessoas devem comprar. Então, até a parte da compra tudo bem. Depois, segunda-feira, começam as trocas. A gente já falou de troca. E qual um outro aspecto que você percebe nessa época de fim de ano que vem à tona além das trocas? Eu, como consumidora, sempre é pré-troca, porque aí segunda-feira tem que trocar as coisas, a pessoa não acerta e tudo mais. Então, além das trocas... Ah, lembrei, do cartão. Você não pode ir embora sem falar isso. Questão, vou pagar. Aí, questão, cartão de crédito, cartão de débito, Pix e dinheiro. Isso quando eu falei que você viu hoje, que o pessoal perguntou, e eu também fico preocupada com isso, porque eu acho que às vezes tem diferença muito grande. Não pode haver uma discriminação em relação à forma de pagamento. Isso não só em época de Natal, como no comércio em geral. A gente recebe muitas reclamações no sentido de que estabelecimento X só dá desconto ou cobra a mais, isso aí, ele cobra a mais para quem paga no cartão. Isso não pode. O que ele pode fazer é partir. E aí o PROCON tem como ver se aquele preço dele, a gente tem através das pesquisas que nós fazemos, se aquele preço original de R$100 na bola de futebol que você vai comprar para o teu filho, se aquele preço é de R$100 e você vai pagar em dinheiro, o comerciante ele tem o direito de te ofertar um desconto. Se você pagar em dinheiro, eu te dou um desconto de 5%. Mas ele não pode jamais pegar os R$100 e falar, se você for pagar em cartão, são 5% a mais. Então, ele pode te dar desconto, ele não pode aumentar o preço. Então, se está 100 é 100, não importa como vai pagar. 100. Ele pode, o produto é dele, ele pode te fornecer um desconto maior, privilegiando uma das formas de pagamento. O que ele não pode é penalizar quem vai pagar com outra forma. Ah, mas então se ele não me der desconto, ele está me penalizando. Não, aí é uma liberalidade dele. O que ele não pode é, muitas vezes... Aliás, durante a pandemia, postos de gasolina que vendiam a gasolina a R$4 o litro, mas quem fosse pagar em cartão era R$4,20. Então, nós tivemos que ir lá e eles modificaram isso. Ou o senhor põe, então, a gasolina a R$4,20 para todo mundo e dá um desconto para quem quiser pagar em dinheiro, ou então nada feito. Não pode, que aí é uma prática abusiva, ele vai ser multado e pode ter até o alvará de funcionamento cassado. Em relação a Pix, não existe... A menor possibilidade, nós tivemos também problemas nesse sentido, não pode haver nenhum tipo de cobrança de taxa em cima de Pix. O governo não cobra taxa, ele cobra, parece que o Banco Central está estudando aí para determinados recebedores de Pix, se houver uma ultrapassagem de um número de transações diárias, cobrar uma taxa, mas isso não pode ser repassado ao consumidor. A gente teve denúncias nesse sentido, e nós fomos lá e eles devolveram, era coisa de centavos, mas se você for fazer aquilo o dia inteiro, aquilo paga o teu funcionário, então não pode ser feito também. Em relação agora aos meses após as compras, não só a questão das entregas, mas também a questão dos defeitos, dos produtos com defeito. A gente tem que lembrar que o fornecedor, a não ser se tratando de produtos essenciais, aqueles que eu te falei, geladeira, fogão, telefone, ele tem o direito de exercer o prazo de 30 dias para consertar, devolver aquele produto reparado, ou, caso não consiga, trocar, e se o consumidor não quiser a troca, a devolução do dinheiro. Então, o consumidor ele chega muito ansioso, fala, não, ele tem que trocar isso. Mas ele é obrigado a aceitar um produto consertado e não ter um novo? O produto ele tem uma garantia. Tem a garantia legal do CDC, que é de 90 dias, e tem a garantia do próprio fabricante. Então, é um direito do fornecedor reparar aquele produto. Se depois ele vai querer ser encaminhado ao judiciário, porque é uma coisa chata, você comprou um notebook, com 10 dias já está com defeito, você perde a confiança no produto. Mas ele não está errado perante a lei. Sim. Ele pode consertar o produto.
Só que ele tem um prazo de no máximo 30 dias. E uma coisa que perguntam muito para a gente, ele não pode exigir, por exemplo, se não tiver assistência técnica, que você leve o produto lá na assistência em Caxias, ou que você pague os mas correios. ele sempre pede. Não pode. Isso é completamente abusivo, e o PROCON liga e geralmente o fornecedor manda ou aquele voucherzinho para o correio recolher na sua casa, ou então ele manda alguém vir aqui buscar. Você não pode ter esse tipo de custo. Se você não tiver jeito, você procura a gente, paga e depois ele te encaminha para o judiciário já com uma petição para você receber aquele valor em dobro e mais os danos morais. Nosso tempo já acabou. Eu vou pedir que você deixe aí algumas dicas, algo que a gente não tenha falado aqui, que você queira chamar a atenção do consumidor. E para você voltar em janeiro, eu já vou te perguntar. A questão do reajuste de aluguel, normalmente é pelo IGPM, né? Geralmente o contrato Tem dois. vem previsto. Eles Tem sempre dois. colocam, o locador sempre coloca o maior índice permitido em lei. Aí a gente tem o IGPM, tem o IPCA. São dois, isso. O IPCA é bem usado tem também. Tem um outro Mas isso está dentro também do direito do consumidor, se tiver complicação? Relação de compra. Porque janeiro vai começar. começar. De locação, geralmente, ela é tratada sob a Lei 8245, que é a lei de locações. Mas existe, por exemplo, a lei as locações feitas em shopping centers, em centros comerciais. Vamos falar das residenciais, que as pessoas ficam preocupadas. Chega janeiro, vem aquele aumento e ninguém explica. Esse aumento foi em cima de quê? Tem que ser explicado. Né? E apesar de não ser uma relação de consumo, a gente atende muitas questões assim. A gente recebe muito em janeiro aqui, começa. A gente não pode fugir desse tipo de explicação. Daqui a pouco começa. Então tá bom, quer deixar aí dica para a gente se despedir? Então, é isso, as mesmas dicas que a gente fala que a gente colocou sobre material escolar, não leve seus filhos, pede para ele fazer a cartinha para Papai Noel, com 3 opções, e aí você vai lá tranquilo, faz a tua compra, para não ser influenciado. Lógico, quem está precisando fazer uma economia mais braba aí. O 13º, procure a gente, para a gente te ajudar. Se você quer quitar alguma dívida, a gente te ajuda a fazer isso, para que você não gaste o teu 13º todo em encargos e aquela dívida não termine, você só vai fazer uma novação de dívida. E no mais é pesquisar muito, tomar muito cuidado com a compra eletrônica e saber que a gente está lá para te ajudar. A gente fecha na sexta-feira, mas já reabre na segunda e estamos lá à disposição. Fafá, muito obrigada mesmo, o papo estava ótimo. Fafá, vem, a gente esquece, o tempo passa e é isso. E vamos torcer para o presente que você comprou aí pela internet chegue, né? Da minha filha, ela mesmo comprou, porque eu não sei comprar pela internet. Ela falou, mãe, chegou o aviso do site que não vai entregar. Ela falou, chegou o aviso do site que não vai entregar. Eu quero que devolva o dinheiro e compre de novo. Eu falei, manda reembolsar lá no cartão, a gente compra de novo. Vou deixar lá, sei lá quando eles vão entregar. Aí ela botou lá a opção para estornar para o cartão, é um site sério, deve estornar de hoje para amanhã. E aí vai fazer a compra em janeiro. Ou seja, Papai Noel só vai chegar para ela em janeiro porque ela quer aquilo que não vem de lugar nenhum só na internet. Mas pelo menos o site avisou, né? E é uma adolescente. Agora, quando é criança, não tem jeito. Ainda mais se for criança de Petrópolis. Eu vou dar uma dica aqui, sem Fafá, tira o Fafá daí para não sobrar para ele. Vou dar uma dica. Se for em Petrópolis, você fala assim, se for criancinha, você fala, olha, Papai Noel estava vindo com o ônibus da Petroíta, aí quebrou, meu amor. Aí até ir para a garagem, voltar e tudo, aí vai chegar depois do Natal. Aí a criança já está acostumada, né? Que quebra todo dia, ela vai entender, fica fácil. Tá bom? Obrigada pela audiência, pelo carinho. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Até lá.